Isso, via de regra, é uma característica masculina. E eu não estou fazendo juízo de valor se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Isso só é, entendeu? Eu vou dar um exemplo pra você de como eu sou. Cota feminina em conselho de empresas públicas. Parabéns. Parabéns. Eu vou contar uma coisa pra você. Ó quem tava junto. Lógico que é a Janja, né? Ah, eu Deus gamo. do céu. Como ela é bonitinha. Olha o sorrisão dela, gente. Eu acho ela linda. Olha o sorrisão dela, gente. Não, posso ser sincero? Eu acho ela linda. Ah, vai se fuder. Joe. Pelo amor de Deus, cara. Puta mina sem graça da porra. Mas vamos lá. Vira lá pra direita. Olha só o sorriso do namorado dela, né? De quem vem de uma família escravagista, tá? De quem vem de uma oligarquia que domina o Pernambuco. De quem é filho de um corrupto investigado pela Lava Jato, né? João Campos, um populista barato, né? O sorriso no rosto da Tabata, que fica fazendo essas políticas merda de sinalização de virtude, de coisas... Ela é tipo o centrão gourmet. A Tabata é o centrão gourmet. Quando você pega países mais desenvolvidos, quando você pega países como Suécia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Coreia do Sul, Japão, Canadá, quando você pega... Canadá menos, porque Canadá tem muita política ideológica, mas quando você pega esses países e você vê a participação feminina no mercado de trabalho, eu vou contar uma coisa pra você, meu querido. O que você acha que acontece geralmente em países desenvolvidos? Você tem mais as coisas meio a meio? Não! É o contrário. Você tem mais divisão sexual do trabalho. Por quê? Porque as pessoas começam a seguir mais as suas vocações naturais e menos a sua necessidade. Então eu vou explicar uma coisa pra você. Se você tem um país onde você tem muitos enfermeiros homens, geralmente esse cara optou por enfermagem mais por conta de necessidade do que por vocação. Quer dizer que homens não podem ter vocações para serem enfermeiros? Claro que podem, mas nos países mais desenvolvidos, onde você tem muito mais a procura pelo emprego por conta da sua vocação e não por conta da sua necessidade, você tem uma maior divisão sexual do trabalho e alguns empregos que cuidam mais tem mais tato com o cuidado humano, como enfermagem, se tornam empregos mais femininos. Pedagogia é uma carreira muito mais ligada ao cuidado feminino. Enquanto, por exemplo, engenharia mecânica é uma coisa muito mais ligada a questões masculinas. Então, quando você tem CEOs de empresa, tá, que são pessoas que, via de regra, dedicam muito tempo da sua vida para se qualificar. Então, o cara vai lá, ele estuda, ele faz pós-graduação, etc, etc. Depois, ele dedica muito tempo da sua vida para trabalhar e ascender na empresa. Essa é uma pessoa que, via de regra, abre mão dos seus cuidados pessoais, vamos chamar assim, em termos de, eu vou fortalecer o meu vínculo familiar, eu vou passar mais tempo com os meus filhos, vou passar mais tempo com a minha esposa, vou passar mais tempo com a minha avó, com o meu avô, com meus pais, com os meus tios, com meus primos. É uma pessoa que abre mais mão disso e dedica mais tempo ao quê? Ao trabalho. Isso, via de regra, é uma característica masculina. E eu não estou fazendo juízo de valor se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Isso só é. Entendeu? Eu vou dar um exemplo pra você de como eu sou. E isso tem muito a ver com relacionamento. Existem as tais das 5 formas de demonstração de amor. São elas: presentes. Uma forma de você demonstrar amor pra uma pessoa, você dá presente. Palavras de afirmação. Você chega pra pessoa e fala: meu, eu te amo, eu gosto muito de você. Prestação de serviços. Puta, eu amo você, então eu vou fazer coisas pra você. Eu vou te ajudar em tal coisa, etc. Você tem toque físico. A pessoa quer abraçar, a pessoa quer ficar junto. E você tem o tempo de qualidade. A pessoa se dedica a passar tempo com aquela pessoa. Você demonstra amor de formas diferentes. Uma das formas menos masculinas de se demonstrar amor, eu não tô falando que se você é assim, você é gay ou você é menos masculino, não é isso. Uma das formas menos masculinas de se demonstrar amor é tempo de qualidade. Eu, pessoalmente, eu tenho esse defeito. Em todos os meus relacionamentos, todos, não só relacionamento com namorada, mas relacionamento de amizade, relacionamento de amor fraternal com a minha família, em todos os meus relacionamentos pessoais, as pessoas ao meu redor reclamam da falta de demonstração de amor através do tempo de qualidade. Eu sou uma pessoa que, nesse sentido, eu sou muito individualista, que não significa ser egoísta. Eu, pessoalmente, eu abro mão de tempo com a minha família, de tempo com a minha namorada, de tempo com os meus amigos, para me dedicar a outras coisas, a treino, a trabalho, a outras coisas. Isso é uma característica muito masculina. Geralmente mulheres não são assim. Geralmente uma das formas mais expressivas de amor feminino é tempo de qualidade. Então eu vou dar um exemplo pra você. Quando você tem, por exemplo, tá? Isso é novamente, cara, não seja Bobson, entenda o que eu vou te falar. Isso não significa que é uma regra inquebrável. Lógico que existem exceções, mas via de regra, quando você tem uma família, homem, pai, mulher, mãe e filho, o pai abre mão de tempo com o filho para ir trabalhar e a mãe abre mão de ir trabalhar e ganhar dinheiro para passar tempo com o filho. Isso é uma demonstração de amor. Tá? Eu tive isso da minha mãe. A minha mãe, ela abriu mão de estar no mercado de trabalho para cuidar de mim e dos meus 2 irmãos.
né? Minha mãe era tão assim, que ela cuidava não só de mim e dos meus irmãos, mas ela cuidava das crianças dos vizinhos, que às vezes as mães iam trabalhar. Colado na minha casa, tinha uma mãe cujo marido era motoboy e ele morreu num acidente de carro. E ela tinha uma filha chamada Juliana. Então essa mulher era empregada doméstica, ela trabalhava o dia inteiro fora e a Juliana ficava na minha casa. A minha mãe dava almoço, dava janta, ensinava ela a fazer a lição de casa, porque a minha mãe expressava amor por ela dessa forma, passando tempo de qualidade. Isso é uma coisa feminina. Então quando você pega os países mais desenvolvidos e você vê que as pessoas seguem mais as suas vocações, ao invés de seguir as suas necessidades. Por exemplo, essa mulher, essa vizinha da minha mãe, se chamava Solange, tá? Foi uma grande filha da puta, inclusive, com a minha mãe. Quando a minha mãe precisou dela, ela foi uma traidora com a minha mãe. A minha mãe fez tudo por essa mulher, tudo pela filha dela. A filha dela retribuiu e ela, essa filha da puta, foi muito, muito, muito traidora com a minha mãe. Esta mulher, chamada Solange, ela trabalhava na rua. Não era a vocação dela. Ela não tinha uma vocação para ser diarista. Ela queria ficar em casa com a filha, ela falava isso, só que ela não podia porque ela tinha que trabalhar. Ou seja, quando você pega um país onde as condições econômicas são melhores e as pessoas exploram os seus potenciais, exploram os seus tinos, exploram os seus talentos, as suas vocações, existe mais divisão sexual do trabalho e veja só, posições de comando em empresas geralmente são assumidas por homens. Por quê? Porque homens são melhores? Não! Porque homens geralmente optam por passar menos tempo fazendo coisas também valorosas, como estar com a família, passar os valores para as próximas gerações e mais trabalhando, e mulheres fazem o contrário, fazendo coisas que, abrindo mão de coisa que também é valorosa, que é trabalhar, para passar mais tempo com a família, passar... Blá, 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 blá. Então quando você tem um projeto deste merda, esta bosta, esta merda desse projeto, né? Onde a Tabata tá com um sorriso desse tamanho, o João Campos tá com um sorriso desse tamanho, o Lula e a Janja, aprovamos carta pra empresa pública e mulher. Você está fazendo uma artificialidade. Você está abrindo mão da vocação das pessoas e você está, através de ideologia, eu acabei de falar, você está suprimindo o seu raciocínio lógico, você está suprimindo o seu raciocínio, você está suprimindo a sensatez em nome de um sentimento que é: eu gosto dessa ideologia, logo vou aplicá-la e vou pagar de boazinha, vou sinalizar virtude. E como nós estamos numa sociedade doente, uma sociedade merda, uma sociedade que a gente não tem identidade, a gente não sabe o que a gente é, a gente vê isso, a gente nem sabe o que achar. Ah, isso é bom ou isso é ruim? Acho que é bom, né? Mulheres na política. Não, ela não é política. Mulheres nas empresas. Não, você é burro, cara. Você é burro. Quando você pega uma mulher que ela chega num posto de comando de uma grande empresa, essa mulher chegou por vocação. Eu vou falar uma outra história. Tem uma grande amiga minha. É minha amiga há muito tempo, ela era amiga de infância, os meus amigos de infância. Depois eu conheci ela quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, muito gente fina e tal. E ela é casada com um cara onde a relação deles é o contrário. Ela é o polo masculino dessa relação. Ela viaja muito a trabalho. Muito, muito. Ela viaja muito, ela trabalha pra caralho, ela é uma pessoa mais fria. E o cara é um cara mais amoroso, mais carinhoso. É um cara que ele inclusive, ele tem mais tino artístico. Ele é um cara que ele segue mais pra questões artísticas e tal. Dá pra ver claro, eu até brinco, eu falo, meu, vocês são feitos um pro outro, cara. Vocês foram feitos um sob medida pro outro. Porque você é uma mulher que você abre mão dessas coisas femininas pra ser muito trabalhadora, progredir e tal. E ela é foda no que ela faz. Inclusive tá me ajudando muito na questão da banda. E o seu marido, cara, ele é o contrário. Ele é um cara, tipo, todo fofinho, todo do cuidado, não sei o que lá. Vocês, cara, vocês combinam muito bem. Né? Então, quando você vê uma mulher fazendo isso, não é que a mulher não pode... Claro que ela pode fazer isso. Mas isso é exceção. Isso é uma exceção à regra. Isso não é eu vou dizer mais, tá? Eu vou dizer onde esse discurso deriva, tá? Vocês gostam desse assunto? Como estamos de audiência? Estamos com 6.400 pessoas ao vivo. Ótimo. Pede pro pessoal se inscrever aí no canal. Pessoal, se inscreva no canal aí. Eu vou extrapolar um pouco esse assunto, tá? Isso tem muito a ver, cara, com a revolução sexual que nós tivemos no século XX, tá? O que aconteceu? Por conta inclusive da pílula anticoncepcional, por conta vamos fazer uma história completa aqui. No início do século XX, você teve a popularização dos automóveis, né? Então, antes, os meios de transporte, que eles eram geralmente movidos a cavalo, né, etc, você tinha charrete ali, cavalo pra caramba. Depois, quando chegou o automóvel, aliás, a popularização do automóvel, você começou a ter um transporte mais, entre aspas, reservado, né? Então, até quando você pega, tem uns vídeos muito legais que mostram a evolução dos carros, né? Eu vi um esses dias num Reels no Instagram, que eram as picapes da Ford. Então, você pega desde a primeira picape da Ford, que era tipo uma banheirinha com 4 rodas ali, né? Ela vira o modelo T, né? Que ele parece um T, porque aí você já faz uma cabine fechada, etc. Você repara que a evolução dos automóveis, ela foi te dando essa característica de você ter um transporte mais individualizado, mais eficiente, claro, e mais, não é privado a palavra, mas com um pouquinho mais de privacidade.
O que aconteceu, portanto? Você começou, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, que foi, mano, o auge da cultura do carro, você começou a ter muito drive-in, né? E quando você começou a ter muito drive-in, você começou a ter muito sexo dentro do carro, né? Inclusive, houve a popularização do sexo oral, né? Não vou usar o nome aqui, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Através do espalhamento dos drive-ins nos Estados Unidos, né? É muito louco ler sobre isso. E depois você tem todo um conjunto de coisas que levou a uma revolução sexual. E o feminismo bebeu muito dessa água e começou a fazer uma propaganda de liberdade sexual das mulheres, quase como se as mulheres devessem se comportar como homens, né? E a real é que isso não é natural. Isso não é real, tá? Novamente, tudo que eu falar aqui tem exceção e tudo depende da sua escolha individual. Você tem direito de escolher tudo o que você quiser pra si. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu já falei isso em vídeo várias vezes. Aliás, eu acho que eu já falei isso com você. Vamos ver, Ana Ering, se você tá... Ó, um quiz rápido aqui. Ó, Luiz, vai lá. Você tá com o microfone? Tá. Ó, vamos lá. Eu já falei isso um milhão de vezes. Já falei em live, já falei em podcast, já falei em vídeo. Isso é muito interessante. Quando você lê sobre isso, cara, isso é incrível. Qual é a única diferença presente em todas as espécies que tem seres masculinos e seres femininos? Em todas as espécies, os seres masculinos têm uma característica e os seres femininos têm uma característica que é a única diferença presente em todas as espécies vivas. É difícil? Não é fácil, cara. Vai lá. Cara, não faço ideia. Vou deixar pra Ana, é difícil. Porque assim, é tamanho. Não é tamanho. Não é tamanho. Tem um monte de espécies onde a fêmea é maior que o macho. Né? A fêmea é mais forte. A viúva negra é o caso mais emblemático. Ela, inclusive, depois da cópula, ela come o macho, né? Por conta de ter energia rápida ali por causa dos filhos, né? Da prole. Gestação. Aí vem o famoso exemplo do cavalo marinho. Quem gesta é o cavalo marinho. A única diferença entre espécies, entre homens e mulheres... A única diferença entre masculino e feminino em todas as espécies é a célula reprodutiva. A célula reprodutiva feminina, ela é sempre muito menos numerosa e muito maior. E a célula reprodutiva masculina, ela é sempre muito mais numerosa e muito menor. E na espécie humana isso é ainda maior. Por exemplo, se não me engano, a mulher produz um óvulo por mês, é isso, né? Não, a mulher nasce já com todos os ovários e ela elimina um por mês. A mulher já nasce com todos. E aí ela elimina um por mês. Isso. Ou seja, são 30 dias, vamos colocar grosseiramente aqui, para uma tentativa. O homem, irmão, quantos espermatozoides você consegue produzir por dia? Você pega um adolescente desses aí que fica no... Como é o nome do OnlyFans? Mano, é uma produção, irmão. Que, nossa senhora. É pra dar inveja em qualquer Fordismo. Verdade. Né? É muita produção. Ou seja, o custo biológico de uma célula feminina é muito maior. E a origem disso é muito louca. Cara, leiam o livro O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, que ele conta justamente a origem da vida e por que existem os polos masculinos e femininos na reprodução sexuada, que é incrível, que eu não vou estender esse assunto aqui. Mas vamos lá. A célula feminina, ela é muito, muito mais cara biologicamente do que a célula masculina de reprodução. Então, quando você tem a fecundação, as primeiras mitoses, elas dependem muito mais da qualidade da célula feminina do que a célula masculina. Quando você pega a nossa espécie, nós somos mamíferos. Além disso, a gente ainda tem a amamentação, período de amamentação, que é custoso biologicamente para quem? Para a mãe. Nós somos primatas, nosso cérebro é muito desenvolvido. Isso tem um custo, não só o custo do parto, porque o cérebro ser desenvolvido significa um cérebro grande, ou seja, a vagina e toda aquela parte tem que se dilatar demais para passar o cérebro da prole, e você tem todo o custo do desenvolvimento fora do útero daquela prole, que é geralmente custoso para a mulher, para a fêmea. Então, a nossa espécie é uma espécie que a prole ela é biologicamente muito cara para a mulher e muito barata para o homem. O homem dá uma metida, sai fora e já era, irmão. O papel dele tá feito. A mulher não. Ela tem que produzir a célula, ela tem que gestar aquilo, ela tem que amamentar aquilo, ela tem que cuidar daquilo até o moleque ter, sei lá, uns 6, 7 anos de idade, começar a andar sozinho e começar a entender os perigos da vida. Por que eu estou dizendo isso? É natural. E não adianta você vir, ai, red pill, machismo, esquece essa porra. É natural que a mulher seja mais seletiva em relação aos seus parceiros sexuais do que o homem. Então, quando a gente vê esses discursos de igualdade, tanto de igualdade, igualdade na política, igualdade nas empresas, igualdade no sexo, é uma forçação de barra antinatural. E eu não estou fazendo juízo de valor do que é bom e do que é ruim. Eu não estou falando que ser sexualmente promíscuo é melhor ou pior. Eu não estou falando que você ser CEO ao invés de ser um pai ou mãe de família é melhor ou pior. Eu estou falando existem diferenças naturais que estatisticamente elas se colocam, tá? Mais masculino isso, mais feminino aquilo. E não adianta você querer passar a lei, você querer se basear nessa coisa rasa e retardada. Se tem metade de mulher no mundo, então tem que ter metade de mulher motorista de ônibus também. Então tem que ter metade de mulher mecânica também. Não tem. Não tem.
Porque tem metade de homens no Brasil e eu não quero entrar numa escola onde metade dos professores infantis sejam homens. Eu não ponho minha filha nessa escola. Você põe? Você entra numa escola, minha filha vai entrar no pré. Tem 10 salas, 5 são professores homens. Hã? Você vai na inspetoria, é um inspetor homem e um inspetor homem. Puta, eu saio fora. Eu saio fora. Eu não ponho minha filha numa escola dessa. Eu acho estranho, desculpa, você pôr tua filha no pré, cujo professor do pré é um homem e o inspetor é um homem. Desculpa, cara, eu não ponho minha filha nessa escola, cara. Tá? Aí eu tô sendo feminista, aí é só esperar. Da mesma forma, que se eu vou investir numa empresa e eu vejo que metade do conselho CEO é mulher por conta de cota, eu não invisto nessa empresa, irmão. Peraí, essas mulheres estão lá porque elas têm tino pra isso? Não, elas entraram por cota. Então vai se fuder, velho. Eu vou pôr meu dinheiro em outro lugar. Né? Que assim, explica isso pro investidor. O americano, vem cá, ó. Aqui no Brasil é assim, funciona assim, ó. Se o cara vai bêbado pro trabalho, ele é mandado embora, ele tem que ser readmitido e a empresa tem que pagar uma indenização pra ele. O CEO dessa empresa, o conselho dessa empresa administrativa é metade homem e metade mulher. Porque tem uma lei de representatividade. O cara sai fora, mano. Chega no árabe, explica. Ô árabe, Oriente Médio, vem cá. Pega esses bilhões do petróleo aqui, ó. Põe na minha empresa que metade é CEO mulher por causa de cota. O cara fala, Allahu Akbar, moleque, cabum. Vai se fuder, meu. Entendeu? E você fica com esses 6 anos. Empreendedorismo. Isso é discurso de gente burra. Gente burra.